Primeiramente, obrigado, Baltazar, pela presença aqui. Ah, Queria que você pudesse, primeiramente, falar para o pessoal sobre você, sobre o seu escritório, e para que nós possamos conhecer você um pouco mais. Beleza, é um prazer participar aqui desse momento muito especial com a galera aí da DV Box. Obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Baltazar Bittencourt, sou advogado trabalhista no Espírito Santo. O nosso escritório, eu venho há um tempo implementando a inteligência artificial, principalmente na minha atuação operacional, né? E eu acho que esse é o meu grande diferencial, é, aplicando essa inteligência artificial na área trabalhista, no operacional, exatamente para você poder sobrar tempo para outras atividades que são tão importantes quanto o operacional, o técnico, o jurídico, né? Então, mais ou menos o meu contexto de atividade é esse. Dentro dessas atividades que você vem realizando atualmente, qual foi o maior impacto, o maior salto de produtividade da parte de gestão? O que mais modificou que você sentiu assim quando você começou a implementar essas ferramentas? Foi isso há mais ou menos 2 anos, quando a OpenAI disponibilizou o ChatGPT para uso. Eu comecei a brincar, né, com a ferramenta. E eu percebi o potencial que essa ferramenta tinha para aplicar no mundo, no meio jurídico, né? E o que aconteceu nos últimos 2 anos? A produtividade técnica, ela aumentou exponencialmente, né? Então, hoje você elaborar um documento jurídico, uma petição, uma tese, em que você demora, vamos lá, fazer um recurso complexo, você demoraria aí 3, 4 dias, hoje você já consegue fazer em 1 hora, de forma supervisionada, de forma responsável, mas aumentando a produtividade, como eu falei, de forma exponencial. E a gente sai da faculdade com uma ideia da advocacia, que a advocacia é sentar na cadeira e escrever teses e peticionar, e a advocacia se resume a isso. Só que quando a gente entra no mercado, a gente percebe a dificuldade que a gente tem de gestão da sua carreira, né? E a gente não sai da faculdade capacitado para você gerir um escritório, para você gerir uma carreira. Então, a partir do momento em que o operacional ele te demanda muito tempo, você acaba sendo um pouco displicente para assuntos que são estratégicos na advocacia, como gestão de carreira, gestão de pessoas, gestão do próprio escritório, levar o escritório como uma empresa. Então, o que de fato mudou na minha vida é o operacional. O tempo que eu me dedicava ao operacional reduziu de forma drástica, e hoje eu tenho um pouco mais de tempo para fazer network, participar de eventos, para estudar mais até mesmo as próprias teses dos processos, atender melhor o cliente, dar mais atenção ao cliente. Então, isso não só mudou, como vem mudando. E as ferramentas elas vão ficando cada vez mais eficientes, né? E a gente vai ficando cada vez mais, com mais afinidade no uso dessas ferramentas, e aí a produtividade aumenta. E agora eu era mais voltado para o operacional, mas eu quero me dedicar a estudar a inteligência artificial também para a área de gestão, também para a área de prospecção, porque o nível dessas ferramentas e a possibilidade dessas ferramentas o céu é o limite, né? Então, assim, resumindo, produtividade que realmente aumentou de forma exponencial, produtividade e eficiência técnica. Um ponto que você tocou que eu achei interessante é que hoje não basta somente ter o conhecimento jurídico para poder exercer a advocacia. Com a adesão dessas novas ferramentas, é necessário todo um novo conhecimento para poder utilizar essas ferramentas. Como que foi a aceitação da equipe, treinamentos, como que o pessoal tem desenvolvido nesse sentido para utilizar essas Então, ferramentas? assim, das pessoas mais próximas da advocacia lá na minha região, eu notei muito interesse, né? Muito interesse, pedem treinamentos, pedem para a criação de assistentes no chat GPT, mas ainda eu acho que as pessoas não dão a devida importância e não entendem a dimensão do que essas novas ferramentas estão impactando, de que forma que elas estão impactando no mercado jurídico e de que forma elas vão ainda impactar, né? O judiciário ele está
também cada vez mais se preocupando em implementar de forma institucional essa tecnologia para uso dos servidores e para uso dos magistrados. Então, a tendência é que haja um judiciário mais eficiente, e se a advocacia não acompanhar essa eficiência e essa produção, muitos escritórios vão ficar obsoletos. Então, assim, existe um grupo que tem interesse, existe um grupo que tem uma resistência, mas eu acho que a maioria não percebeu ainda a importância dessa ferramenta para o mundo jurídico e nem a dimensão de como que essa ferramenta vai impactar no nosso trabalho. Bacana. E durante esse período, você acredita que quais que seriam os erros que você cometeu inicialmente e que você corrigiria agora, que faria diferente? Eu acho que o erro que eu cometi inicialmente foi não ter começado antes, não ter me dedicado de forma mais intensiva a aplicar essa ferramenta de forma profissional, né? Eu falei, quando liberou o ChatGPT, eu comecei a usar para coisas do dia a dia. Mas eu não dei na época, uns 2, 3 anos atrás, eu não dei a devida importância. Talvez eu estaria num outro nível, num outro passo. Mas, assim, eu acho que tudo tem seu tempo também, né? Então, o que eu teria feito diferente? Estudado mais, me dedicado mais quando a ferramenta surgiu, mas eu tento compensar isso com estudos hoje em dia, né? Mas eu acho que assim, é bom ressaltar que o principal erro que as pessoas cometem na utilização da inteligência artificial é achar que a inteligência artificial faz milagre. E achar que se você não tiver um mínimo de preparo e o mínimo de conhecimento de como a ferramenta funciona, você vai conseguir utilizar essa ferramenta de forma responsável. E é aí que a gente vê advogado tomando litigância de má-fé por jurisprudências inventadas, até mesmo juízes. Nos Estados Unidos aconteceu de um magistrado, numa decisão, citar um precedente que foi inventado pelo ChatGPT. Então, a gente ainda vê profissionais que usam a ferramenta de forma leviana e de forma irresponsável. Esse é o cuidado que a gente tem que ter hoje com a ferramenta. E, Baltazar, qual que seria o conselho que você daria para aqueles advogados que ainda estão inseguros em adotar inteligência artificial, novas tecnologias, marketing jurídico, enfim? O que que você diria para esse pessoal? Eu acho que a insegurança ela existe a partir do momento que você não conhece e se aprofunda na ferramenta. Se você tiver um mínimo de interesse em ver o resultado da ferramenta de forma responsável, você vai ver que a produção, o resultado que sai da ferramenta, seja no operacional, seja na gestão, seja no auxílio ao marketing, o resultado é muito bom, desde que o usuário seja responsável e tenha o conhecimento técnico daquilo que você está produzindo, mas que você utilize exatamente como uma ferramenta e não como um substituto seu. Então, a dica que eu dou é: conheçam as ferramentas, busquem novas informações sobre o que está disponível, e eu tenho certeza que quem conhecer vai aderir, sob pena de nos tornarmos obsoletos daqui a 1, 2 anos, quando essas ferramentas cada vez mais elas ingressarem no mercado jurídico. Então, dizem que a capacidade de uma inteligência artificial ela dobra em um certo período de tempo, de 3 a 4 meses. Então, daqui a 1, 2, 3 anos, vamos botar 5 anos, o que essas ferramentas vão se desenvolver é uma coisa que a gente não consegue nem dimensionar ainda. Então, acho que está em tempo da galera estudar, da galera se aprofundar, conhecer tecnologias, ferramentas como o próprio ADV Box, que é um sistema que a gente vê a preocupação que os membros, que os integrantes têm em trazer as melhores tecnologias para os usuários. Conhecer esse tipo de ferramenta, estudar e não se tornar obsoleto. Eu acho que essa é a minha dica. Muito bacana, Baltazar. Agradeço aqui a presença, todas essas informações e espero encontrar você aqui em outro momento também. Obrigado, eu agradeço o convite. Até a próxima.